Hoje é dia 11 de junho de 2019. Estamos iniciando mais uma edição, uma transmissão online do programa De Olho na Cidade, da FM Paraíso, em conexão com o programa Hora da Notícia, da Rádio Assunção Cearense de Fortaleza. De início, eu já agradeço, como sempre, aqueles que ajudaram a partilhar o nosso programa, como que fizeram partilhamento no Facebook, como Raimundo Elesbão de Castro, o Barroso Filho Cipo Molhado, Paulo Roberto Soares Nobre, Wagner Viana, Jesus Alves, Grijalva Parente da Costa, Alexandre Viana e o Everton Bezerra. Um bom dia para o nosso querido Newton Mourão, em Fortaleza, que hoje, mais uma vez, nós estamos ainda sem a telefonia na rádio, né? A rádio está passando por essas mudanças, estamos sem a telefonia e certamente não teremos aquela nossa interação. Em breve, a gente vai fazer isso. Enquanto isso, né, nós estamos fazendo a primeira hora, está aí Newton Mourão com Vicente Alencar, dois grandes nomes do jornalismo cearense e também do rádio, e eu fico nessa segunda parte, a partir de Sobral, da FM Paraíso, aqui ao lado do grande comunicador, nosso querido Assis Nascimento. Luciano, pois é, eu estou aqui do seu lado e estou já aqui passando para você responder. Um ouvinte, Luciano, pergunta: Assis, e os vereadores não têm imunidade parlamentar? Ele não pode falar o que quer, não deve falar o que quer na tribuna de um parlamento? Por que o Romário está tentando impedir os vereadores de falarem sobre esse assunto? Luciano. Bom, eu vi esse vídeo, eu achei o absurdo dos absurdos. Como é que um criminoso ainda chega deitando moral na Câmara Municipal de Sobral? Só numa Câmara sem moral aceita esse tipo de atitude. Vamos entender, para Fortaleza entender, porque Sobral quase todo já está por dentro da situação. O vereador Romário foi flagrado num golpe contra mais de 30 pessoas que prestaram denúncias na polícia. Houve um inquérito policial, ele foi indiciado, o Ministério Público viu que tinha indícios, foi para a Justiça, ele hoje é réu desta ação. E o Ministério Público recentemente pediu ao juiz que casse o mandato dele, que o afaste enquanto ele está respondendo por esses crimes. O vereador Romário entrou com um pedido de licença, dizia que estava com problemas emocionais. Agora, vereador Romário, se o senhor está com esses problemas emocionais, imagine como estão as vítimas do seu golpe. O vereador Romário se apresentava para essas pessoas incautas, coitadas, né, e desesperadas nesse momento de desemprego, e oferecia emprego na Secretaria da Educação do Estado do Ceará. Até hoje, eu não vi uma nota da Secretaria da Educação repudiando esse tipo de atitude. O que é que está acontecendo com nossas autoridades? Pois bem, o vereador dizia: não, eu vou te dar um emprego, tu me arranja aí R$900, pediu R$1.500 para outro, para fazer um curso. Tu vai fazer um curso de qualificação, depois deste curso, tu será empregado na Secretaria da Educação do Estado do Ceará. Até hoje, a Secretaria, o caso é público, aqui em Sobral é bastante público, há servidores da Secretaria da Educação em Sobral, então é uma omissão também da Secretaria da Educação do Estado do Ceará, que até hoje não deu uma nota de repúdio, uma nota de esclarecimento, uma nota contra este vereador. Pois bem, o vereador retoma ontem, foi ontem, não é, Assis? Ontem. Retoma ontem, porque senão ele ia ficar sem receber, né? Terminou o prazo que o médico tinha dado e o INSS deu, sei lá, um negócio desse, que ele estava de licença de saúde. Aí chega e diz: olha só a hipocrisia, o cinismo deste vereador e também a tibieza dos seus companheiros. Companheiros estes que já passaram a mão na sua cabeça porque um popular entrou com um pedido de impeachment, de cassação do seu mandato, e os vereadores votaram, e a maioria disse que ele deveria continuar na casa. É como se a maioria concordasse com os crimes que ele está cometendo. Não é condenado ainda, mas os indícios todos, e se ali é uma casa política, é óbvio que ele já deveria ter afastado. Aliás, o que é que falta na Câmara Municipal de Sobral para ter um conselho de ética? Então, eu posso dizer que a Câmara de Sobral não tem ética, não tem o Conselho de Ética. E mesmo que tivesse, como é que agiriam neste caso?
O negócio é tão assintoso que dá vazão ao vereador chegar e dizer: olha, eu quero deixar aí registrado em ata. Olha o absurdo. Eu quero registrar registrado em ata que o meu caso está na justiça e eu só vou tratar dele lá. O que é que isso quer dizer? Aí o outro vereador: não, concordamos, vai ficar registrado em ata. Ele pode registrar em ata o que ele quiser, os maiores disparates que ele queira, mas não pode um vereador, qualquer que seja, sequer dar a esse tipo de, eu não sei nem como é que eu chamo, um vereador vem de volta, o problema ali não é só jurídico, é também político, porque ele usava o cargo de vereador. Se ele fosse um jornalista, só um jornalista como Assis Nascimento, ou um operador de áudio como Ricardo Gomes, certamente ele não teria esse poder de persuasão que ele obteve e fraudou, roubou essa quantidade de gente desesperadas atrás de emprego, e que se desesperou mais porque ainda se endividou. Teve um caso do motorista de Uber dele. O cara disse: olha, eu estou aí com as dívidas de R$ 2.500 no cartão, eu só consegui 800. Eles: me dá os 800 que eu completo aí e pago tua dívida. Rapaz, aí o senhor que faz esse tipo de coisa, seu vereador, o senhor tem moral para chegar e dizer: eu não vou falar. O senhor tem que responder, sim, pelos seus atos, tanto na justiça, que é no jurídico, no judiciário, quanto na casa política. O senhor é vereador, o senhor tem que responder isso. Os seus representados exigem isso do senhor. Que vergonha, que vergonha. Eu sei que é vergonhoso o senhor ter que responder, mas querer encurralar, jogar nas redes, emparedar os seus pares, dizer que eles não podem falar, nem cobrar nada. Podem e devem, sim, não só os vereadores, mas também, eu acho que devia estar lá os 40 pessoas lá na sua volta, é porque falta também coragem desse povo. Tinha que estar lá protestando diante da Câmara dos Vereadores. Porque quando a Câmara dos Vereadores faz isso, aí permite que o vereador Romário faça esse tipo de coisa. Quero deixar registrado em ata que eu estou respondendo na justiça. Olha só que coisa! Imagina só um político dizer um negócio desse. Não, eu não quero responder, só respondo na justiça. Você responde sim. Você é vereador, você é político. O senhor não é um cidadão comum, não, que esteja, por acaso, a sua intimidade, a sua privacidade esteja sendo invadida. O senhor é homem público. Esse tipo de privacidade não existe no homem público. Tenha vergonha, vereador. E tenha vergonha você também, Câmara de Vereadores, Câmara Municipal de Sobral, que até hoje não tem um conselho de ética, um comitê de ética, alguma coisa para discutir a ética de seus pares. E, ao contrário, faz é passar a mão na cabeça nesse tipo de vereador. Vergonha para a Câmara de Vereadores de Sobral, vergonha para Sobral. Sobral não merece isso. Está aí, nosso grande Luciano Cleves. Luciano, só ainda completando aqui, hoje, 11 de junho, às 9 horas da manhã, o governo do estado do Ceará irá promover a solenidade de assinatura da ordem de serviço das obras de ampliação do sistema de esgotamento sanitário de Cariré. O prefeito Dr. Elmo está presente hoje às 9 horas da manhã. Local, auditório da Escola Municipal Francisco Hermínio, lá na rua Santo Antônio, sem número, bairro do Fórum. Portanto, 9 horas esse evento lá em Cariré. Vai ser bom demais, porque o doutor Elmo, o prefeito, vai estar em contato com o povo. Eu confio na administração dele. Ainda dá para fazer muita coisa. Ainda dá para trabalhar pelo povo de Cariré. E hoje o prefeito de Cariré, doutor Elmo, vai estar com o povo nesse evento às 9 horas da manhã do governo do estado do Ceará, com a parceria da Prefeitura Municipal de Cariré. Um abraço ao meu amigo Nery, gente boa. Nery Aguiar, gente da melhor qualidade lá em Cariré. Gente boa demais. E também meu amigo Beto da Cagesse. Bom, deixa eu dar uma geral aqui. Bom dia para o Auriclésio Macedo, para o Marcelo Espíndola. Ai, caramba, esse meu computador às vezes não me ajuda. Carlos Henrique Fernandes de Souza, bom dia para você. Para o Raimundo Elesbão de Castro, bom dia, lá de Brasília. O Júlio César Targino, o Gilar de Alves Sinésio, a Karina Menezes, o Júlio César também de novo, mandando bom dia. Marcelo Espíndola, um grande abraço para todos vocês. Alfredo Soeiro, o Paulo Roberto, Paulo Nobre. E vou falar agora sobre o vazamento, que é o assunto do dia. Antes de tudo, o meu querido Newton, só um reparo. O Glenn Greenwald, aí, o jornalista, é inglês, tá? Ele não é
americano. Ele não é... Ele não é... Pois bem, ele, na verdade... Ué, estão botando aí, eu acho que no aplicativo, que eu estou sentindo aqui o retorno do que eu já falei. Bom, vou ter que tirar, porque o retorno aí, acho que agora estão fazendo pelo aplicativo. Deve ter acontecido alguma coisa aqui. Mas não, o som está aqui. O retorno que eu estou tendo aqui é lá atrás. Mas vamos lá, eu vou ter que tirar isso daqui porque vocês estão aí no aplicativo. O retorno que eu estou tendo aí da Rádio Assunção é o do aplicativo, coisa que eu já falei há alguns segundos aí, né? O delay do aplicativo. Bom dia para o Issa, para o Valíris, para Sandrinha Valéria. Bom, então, dito isso, eu acho que o jornalista é talentoso, é realmente... E foi assim, o problema dele não foi nem o Wikileaks lá, foi na Inglaterra, e foi um problema de vazamento de informação da NASA, né? Do Snowden, que hoje está preso, né? Esteve fora, mas hoje ele já está preso e responde por estupro, né? Então, vou começar pelas informações, tanto o assunto em si, quanto que a imprensa está noticiando. Eu já coloquei ontem no Facebook um resumo do que eu penso sobre isso. Bandidos roubaram dados de autoridades. Imprensa bandida deu publicidade. Bandidos do Congresso falam em CPI. E bandido preso quer fugir. Eu fiz até um poeminha em relação a isso daí, né, para continuar a rima. Hoje, no Jornal O Povo, voltou o titular da coluna, Érico Firmo, e vem tratar do caso do vazamento. Eu concordo com ele. Hoje, a Lava Jato, eu sempre critiquei, portanto, não estou saindo da minha rota, porque eu sempre critiquei esses vazamentos seletivos, por mais que o objetivo, né, fosse emparedar e prender os poderosos no Brasil, que sempre tiveram impunidade. Então, a gente às vezes vai para o outro lado. Então, eu jamais concordei com esses vazamentos, eu sempre cobrei que houvesse investigação e sempre alertei e destaquei que até hoje, mesmo diante de uma enxurrada de vazamentos oriundos ou da Polícia Federal ou do Ministério Público, até hoje ninguém foi investigado, não se encontrou ninguém que tenha feito esse vazamento. Hoje, então, a Lava Jato, que usou, né, muito desses vazamentos seletivos, é vítima desses vazamentos criminosos. É óbvio que há uma diferença enorme, ok? Nos vazamentos, que querem fazer assim, porque teve o vazamento de Lula, o vazamento da conversa de Dilma e tal, é completamente diferente. Aqui, neste caso das conversas do Moro, houve um vazamento criminoso, invasão de privacidade, de conversas de juízes e procuradores, que, além disso, é também um crime contra a democracia, contra o Estado democrático de direito. Eu também acredito que é um ataque à Lava Jato, porque se pergunta assim, qual o objetivo de um hacker invadir os telefones de procuradores e juiz? Então, ali são criminosos em defesa de criminosos. Eu resumo por isso daí. Mas vamos lá. Então, dito isso, eu estou afirmando que a Lava Jato hoje experimenta de um veneno que ela inoculou também na sociedade durante alguns tempos e principalmente durante o senhor Janot. Eu lembro, neste caso, eu sempre até explicava, olha, quando tem vazamentos, é como que está acontecendo agora. Um veículo de comunicação recebe esse vazamento e os demais repercutem. Na época do senhor Janot, havia coletivas para vazamento. Então, os vários órgãos de imprensa eram chamados para receber vazamentos. Eu digo isso porque as declarações, as frases, eram as mesmas em todos os grandes jornais. Eu disse isso lá atrás, no programa Hora da Notícia, na Rádio Assunção. Eu digo, olha como é que é surreal. É uma coletiva para vazamentos. Aqui o vazamento tradicional é esse, um jornalista, por seu talento, habilidade ou conexão, que havia conexões também de jornalistas com o submundo do crime, né? E aqui acolá tinha esses vazamentos. Então, nesse caso, por exemplo, houve um vazamento criminoso. Então, no caso de Dilma, eram escutas aprovadas, autorizadas pela Justiça. Então, tudo dentro do escopo jurídico. Agora, quebrava-se o parâmetro jurídico quando o processo estava sob sigilo e as pessoas divulgavam vazamentos, na maioria seletivos,
para tentar também ganhar a sociedade. Neste caso, é o outro lado. Aqui nós tínhamos procuradores numa tentativa de defender a sociedade, entende-se isso, né? Eles estão ali em voz, né? Em defesa da sociedade, tentando prender bandidos que eles acreditam nas provas e sabem como no Brasil a justiça é feita para não punir poderosos. Então, eles se cercavam de todas as medidas, tentavam ganhar o apoio da sociedade exatamente para tentar fazer justiça. Mas hoje, né, porque você pode dizer, os fins justificam os meios. Hoje, os bandidos estão usando o mesmo estratagema. A diferença é que os bandidos não têm autorização para gravar. Isso sim é grave, né? Falar em gravação, é grave o crime cometido por esses bandidos. O senhor jornalista inglês, né, britânico, casado com um deputado brasileiro, Davi Miranda, um jornalismo militante, o cara é talentoso, o cara tem habilidade, o cara tem prestígio, tem credibilidade internacional. Ele é lá, é britânico. Agora, eu acho que é um vagabundo em termos de jornalismo, porque ele faz um jornalismo militante. Não há nenhuma lei que diz que você, para fazer uma matéria, tem que ouvir o outro lado. Mas isso é padrão. Isso é, e assim, aqui é uma brecha na credibilidade dele. Nesse instante eu fiz os elogios, mas eu faço aqui, eu como jornalista, eu como leitor dos jornais, e que espero essa prática, fui ensinado assim, lá nas redações, tanto nas redações, na prática das redações, pelos veículos de comunicação pelos quais eu já passei, e também nas cadeiras da faculdade. Você tem que ouvir os dois lados. Eu trabalhava num jornal, que foi uma escola para mim, Gazeta Mercantil, que diz que você não pode fazer uma matéria sem ouvir pelo menos 4 pessoas. É possível você colocar o on, na linguagem jornalística, de apenas 2, mas tem que ouvir pelo menos 4 para você ter convicção do que você está escrevendo. Então, é ética no jornalismo, ouvir o outro lado. O jornalista recebe esse amontoado de coisas ilegais. A pergunta é, eles apuraram? Eles têm como apurar? Eles perguntaram a algum perito, porque, olha, se o cara não teve escrúpulo, se o cara é criminoso o suficiente e ousado na sua criminalidade para invadir o telefone de um juiz e de procuradores, de toda uma força-tarefa, oxe, não custa nada ele pegar esse mesmo print, leva no Photoshop, até uma criança faz isso, e coloca lá as frases que eles queiram. Então, como é de tempos depois, e a gente vai apagando mesmo, eu pelo menos apago muitas dessas coisas, né? E você não tem mais como fazer a contraprova. Então você fica na mão desses bandidos. Tanto o Moro quanto o Dallagnol já disseram que não acreditam, né? Não tem como dizer se aquilo é autêntico ou não, porque faz muito tempo e você não sabe nem o que disse, o que ele escreveu na semana passada, imagina, de 4 anos, que é de 2015 a 2018, essa mutretagem que foi feita aí em cima dos procuradores. Muito bem, aí vem o Érico Firmo, que também concorda com isso daí. No primeiro é a matéria do Henrique Araújo. Eu chamei nesse instante o cara de vagabundo, não vou chamar o Henrique de vagabundo, mas isso aqui é uma vagabundagem jornalística. Ele diz assim, no texto dele, pela primeira vez, desde que as conversas vieram à tona, o presidente Jair Bolsonaro disse confiar irrestritamente no ministro Moro. Olha por que eu chamo de vagabundagem. As conversas vieram à tona domingo. O Bolsonaro falou sobre isso segunda-feira, um dia depois. O cara dá uma ideia, pela primeira vez, dá a impressão de que se passaram assim uns 10 dias, um mês, 2 meses, né? Puxa, Bolsonaro nunca falou, pela primeira vez falou. Gente, a conversa saiu no site no domingo. Foi veiculada à noite, né, quando deu a divulgação de massa, que até então era só no site. A divulgação de massa foi no Fantástico à noite. E ontem, nos jornais todos. E o Bolsonaro falou ontem, segunda-feira. A conversa saiu no domingo à noite. Na segunda-feira, o Bolsonaro falou. Aí eu vi um jornalista e disse, pela primeira vez, o Bolsonaro fala sobre o assunto. Por favor, né? Muito bem. Aí vem agora o Érico Firmo. Para explicar de forma bem simples o que aconteceu, ele vai fazer agora uma metáfora que eu disse, puxa, é muito rasa essa metáfora, não faz jus à inteligência do Érico Firmo. Estava de férias, né? Eu acho que ainda está um pouco sem ritmo. Diz ele, para explicar de forma bem simples o que aconteceu, imagine que você tem um caso na justiça. Uma disputa envolvendo uma dívida, um divórcio litigioso, algo assim.
Jamais se pode comparar essa roubalheira dos caras contra a sociedade a um caso assim, Érico Firmo. Pelo amor de Deus. Comparar isso a um divórcio, a uma questão de uma dívida que você tenha. Imagine, então, que o juiz que julgará o seu caso estava combinando as estratégias com a outra parte. Você aceitaria de bom grado? Olha, nenhum bandido aceita de bom grado que o juiz faça isso, fique combinando estratégias, né? No divórcio, fazer uma metáfora, uma comparação com o divórcio, Érico Firmo, isso não faz jus à sua capacidade intelectual. Continua ele. Um exemplo mais prosaico, ele vai ser mais prosaico, certo? Fora do âmbito do Poder Judiciário. Imagine que o árbitro do jogo de seu time esteja discutindo as estratégias de jogo com o rival. Parece-lhe adequado? Érico Firmo, é completamente inadequado essa comparação sua, inadequada. Inadequadas essas suas comparações com o árbitro de futebol. Olha só, aqui é uma roubalheira. Você tem dúvida, Érico, que PT e Lula estavam metidos nessa roubalheira? Você tem alguma dúvida de que haveria... Essas provas, Érico Firmo, foram apresentadas no Moro. Vamos lá, que ele tivesse um conluio. Aí essas provas passaram pelo escrutínio do TRF4, que por unanimidade reconheceu a sentença e até aumentou a dose. E essas mesmas provas foram confirmadas pela terceira instância. Não se trata aqui disso que você está falando. Então, as provas eram realmente robustas, estão lá. E você fazer comparação com um juiz de futebol. No juiz de futebol, são dois times em condições iguais. E aí alguém, se o juiz faz um negócio desse, ele vai desequilibrar. Aqui não. É um bandido que roubou a sociedade brasileira. Uma sociedade brasileira que tem leis e tradição de impunidade para bandidos poderosos, como políticos e empresários. Pela primeira vez, uma força-tarefa foi estabelecida e se tornou um ponto fora da curva, porque mandou esses vagabundos poderosos para de trás das grades. Empresários poderosos, políticos poderosos que roubaram pela primeira vez, começaram a pagar pelos seus crimes. Porque desde que o arcabouço jurídico brasileiro, desde os primórdios que foi criado, foi feito para proteger esses poderosos. E há essa tradição, essa impunidade, graça, desde sempre. Então, o juiz, e veja bem, mas conversaram, puxa vida. Você imagina assim, que é uma força-tarefa. O que é uma força-tarefa? Você junta um bocado de gente com um objetivo comum. Olha, está vendo aqui esse negócio da Lava Jato, aconteceu a primeira delação, há uma rede de criminosos aí, bandidos à soltas. Então, foi feita uma força-tarefa. Essa força-tarefa reúne pessoas e reúne entidades. Reúne pessoas como juízes, auditores, procuradores e policiais. Reúne entidades como o Judiciário, o Ministério Público, a Receita Federal e a Polícia Federal. Como é que você faz uma força-tarefa onde essas pessoas e entidades não podem dialogar, a não ser dentro dos autos? Imagina só o que é isso daí. Ou então, por que essas pessoas que hoje... Eu vou parar um pouquinho para agradecer aqui o carinho do Ricardo Gomes, que trouxe um cafezinho para nós, né? Zé Carlos, lá na portaria. Zé Carlos. O Zé Carlos é que fez o café. Lá era sempre o seu João, né? Lá na portaria. Muito obrigado, muito bem-vindo esse cafezinho. Então, gente, uma força-tarefa, você me perdoem, a força-tarefa é feita assim. Muita gente, você faz um bocado de gente para fazer um objetivo comum. E foi feita uma força-tarefa porque o negócio era grandioso, porque havia uma rede de ladruagem estabelecida no Brasil, institucionalizada, e que foi aclarada a partir do mensalão. Aí veio essa segunda parte, veio a Lava Jato e disse, olha, o negócio é muito pior do que a gente imaginava. Não era só o mensalão, tinha também o petrolão. E era uma coisa muito maior. Então, não vejo nas conversas, eu vi as conversas, e é óbvio que eu fosse advogado do Lula, ou de alguém da Lava Jato, eu iria utilizar, eu vou utilizar qualquer possibilidade que tenha para defender o meu cliente. Eu acho que está dentro daquilo que ele deve fazer, realmente, né? Deixa eu mandar um bom dia antes para
Para o Tuquinha Freitas, tudo o que está acontecendo são coisas de bandidos contra pessoas que estão querendo fazer o certo. O Expedito Boto, Luciano, vê se é a favor do afastamento. Você é a favor do afastamento do Sérgio Moro? Os bandidos são Moro, Boto. Não estou dizendo que quem quer o afastamento dele seja bandido. Eu estou dizendo que todos os bandidos estão esperando o afastamento do Moro. Eu, presidente da República, daria apoio irrestrito ao juiz Sérgio Moro, a não ser que surjam outras coisas. Até o que eu vi até agora, nada desabona a atitude do então juiz Moro e do atual ministro Sérgio Moro. Não vejo nada contra ele. Agora, obviamente, você pode dizer, puxa, mas a justiça aí está sendo, estão discutindo estratégia. Onde é a discussão de estratégia? Uma força-tarefa, você discute até logística. Porque o Ministério Público vai e pede ao juiz, olha, seu juiz, eu quero isso, aquilo, outro, e o juiz vai conceder ou não. Se fosse realmente um conluio, 54 pessoas que o Ministério Público pediu a condenação não teriam sido absolvidas por Moro. Ok? Então, o Ministério Público pediu muitas das coisas, e muitas das coisas eram negadas pelo Moro. Se houvesse um conluio, realmente, tudo passaria ali, tudo de acordo. E o Ministério Público, gente, não tem deuses. O juiz pode errar. O procurador pode errar. E principalmente nesse afã de querer acertar, nesta certeza de que a realidade brasileira trabalha contra eles. E eu vi erros, eu já falei aqui da Lava Jato sobre esses vazamentos. É sempre assim, olha, nós estamos prestes a aprovar o relatório aí da Previdência. Aqueles vazamentos, quem não se lembra, nós estávamos prestes a aprovar a reforma do Temer. Aí vieram aqueles vazamentos. Hoje o Guedes está dizendo isso, né? Olha, isso aqui é contra a reforma. São os poderosos e os criminosos que querem que tudo continue como está. Eles são contra, desde sempre, a Lava Jato. E há gente disso, tanto na política, no Congresso, quanto no Judiciário, quanto no STF. Gilmar Mendes, por exemplo, é uma voz forte contra a Lava Jato. E é óbvio, concordo com ele em alguns aspectos, que a Lava Jato pode ter se excedido. Mas daí imaginar, pensar, fantasiar que possa anular. Primeiro assim, essa prova foi obtida de forma ilegal, de forma criminosa. Então, é do aparato, é da tradição jurídica também, não aceitar provas que sejam obtidas de forma ilegal, de forma criminosa, como o que aconteceu. Bom dia para o Rubem Brasil, dizendo que está na escuta lá no ICO. A Catarina Soares mandando bom dia. Osana Santos, Wissa, país ficou pobre de informação, não existe nada contra Moro. Francisco Boto, bom dia, meu amigo. Chico Boto aí. Selma Lopes, bom dia a todos de Sobral. O Wagner Viana, bom dia, Luciano. Com esses ataques ao ministro Moro, o crime está se reorganizando e, a meu ver, começando a ganhar a luta contra o cidadão de bem. O único problema que vejo é a ação criminosa de quem invadiu o sigilo das autoridades e de quem mandou pacificar essa ação. O Tuquinha já disse, né, falando, o Lulu Araújo, mandando bom dia para nós, o Nathaniel Loyola, o Eufrásio Francisco, bom dia, Luciano, com vazamento ou não, pulou aqui, com vazamento ou não, o Lula deixa de ser ladrão. Esse jornalista pederasta é um canalha a serviço da esquerda corrupta. Olha, a questão de ser pederasta, né, de ser viado, né, de ser baitola, de ser gay, isso é uma questão de foro íntimo, tá? O cara pode ser o problema é caráter. O que eu vejo nas pessoas não é a cor da sua pele, não é o time que ela torce, não é a opção sexual, a crença religiosa. A questão é caráter. Ok? Então, ele poderia não ser homossexual ou ser homossexual. Isso não vem ao caso. Isso é bobagem. Me perdoe, tá? Ficar falando, deixa que cada um faça o que quiser com as suas coisas, né? E onde quiser, de preferência, entre quatro paredes, né? Problema dele, ok? Deles, né? Não vou entrar nesse aspecto. O problema que eu vejo é o caráter. Ele assim, é um grande jornalista, é habilidoso. O problema dele, que tira a sua credibilidade, é que ele é um jornalista militante. É um cara que até hoje diz que a Dilma foi vítima de golpe. É um abestado estrangeiro que não conhece as nossas leis,
e quer vir aqui a dizer que a gente fez errado, vem criticar o nosso país. Sem nenhum problema. Mas se quer viver entre a gente, não fique... Faça a coisa direitinho. Faça a coisa direitinho. Que ninguém vai lá para a Inglaterra dizer o que é que estão fazendo certo, o que é que estão errado. Ninguém vai lá criticar a rainha, né? O Raimundo Elesbão, a banda podre da política está em festa. Querem tudo, CPI, afastamento de Moro e suspensão da reforma da Previdência. Bom dia para o Simão Oliveira, para a Marina Kirchner, Dr. Paulo Roberto Soares, a Valônia Campos, bom dia, parabéns pelo programa, do seu Márcio Manuel dos Santos, uma hora está em Minas Gerais, outra hora está na Bahia, não sei onde ele está hoje. Bom dia também para Sandra Cabral, sempre assistindo a gente. Pois bem, vamos continuar sobre... Hoje o tema é mais ou menos esse daí, é vazamento, e aí a OAB já pede o afastamento do Moro. Qual é o problema de afastar o Moro? O que tem? Assim, o CNMP, o Conselho Nacional do Ministério Público, já começou, olha como foi rápido, né? Olha como os caras foram rápidos. Um dia depois, já abriram aqui uma reclamação contra Dallagnol e os seus procuradores. São vários procuradores que estão envolvidos nisso daí. É bom. Eu acho que tem que investigar mesmo. E outra, é bom que dê um puxão de orelha nos seus procuradores. Por exemplo, eu não critico essas conversas do Dallagnol. Eu critico mesmo no Dallagnol é a sua postura que às vezes me soa política quando vai para as redes sociais, por exemplo, criticar o Gilmar Mendes. Por mais que o Gilmar mereça a crítica. Mas há também entre eles ali, no judiciário, é assim, cara, quer fazer uma crítica, faça dentro dos autos, neste caso, do Gilmar Mendes, porque o Gilmar fez alguma coisa nos autos. Ah, soltou alguém lá que o procurador achou que não deveria soltar. Coloque isso no papel, argumente, entre com recursos, é assim que funciona. Mas aí, como um juiz, você é procurador, um juiz não atendeu a um pedido seu, porque pensa diferente de você, aí você vai para as redes sociais, como que fazer uma queimação dos juízes, eu também não acho isso correto. Eu acho que há excessos, eu acho que há exageros no Ministério Público. Pode lá ter as suas razões, argumentar que é para o bem da sociedade, mas essa história dos meios justificar os fins, eu já estou muito cansado desse tipo de coisa. Bom dia para o Auriclésio Macedo. Luciano, ele pode ser deportado? Não tem motivo para deportação. Ele não fez nada contra a segurança nacional, por exemplo. Ele está fazendo jornalismo. Não há motivo para deportar o cara. Ele pode até não gostar do cara, pedir fora Greenwald, né, como diz fora vários outros aí, mas não tem sentido. Fátima Johnson, bom dia, Luciano e Assis Nascimento, pessoal lá do Jordão, um grande abraço para a Fátima, e para o Johnson, né, o seu marido, que está aí, deve estar sofrendo, né, vendo esse cara, nós podendo ter o Johnson, nós estamos, a Câmara Municipal de Sobral prefere o Romário. É óbvio que quem preferiu foram os eleitores, mas depois que eleito comete esse tipo de coisa, não faz mais jus a estar na casa do povo. Repito isso daí. Romário não é a sua casa ali. E é possível depois que a sua casa seja grátis, né? Porque você cometeu crimes graves e tem que pagar por eles. Você tem todo o direito de se defender, de dizer para o juiz que não era bem isso, tentar... Primeira coisa, pague as suas dívidas, né? Tente recompensar quem você lesou, pague. Porque você está devendo a muita gente que foi ludibriada na boa fé. Então, a primeira coisa é pagar. Depois você pode argumentar qualquer outra coisa. Então, a primeira coisa é bom que deixe registrado em ata que o seu Romário cometeu crimes e está devendo muita gente aqui em Sobral. E que ele deve primeiro pagar essas pessoas e depois também pagar pelos seus crimes. E fez isso usando, como sendo, eu sou vereador, usando o prestígio do vereador. O senhor Márcio Manuel dos Santos, Luciano, seus comentários estão perfeitos. Estamos na Bahia, aí falei, agora o cara está na Bahia, outra hora está em Minas, é ali, né? Deve estar na fronteira, né? Na divisa, né? Estamos na Bahia acompanhando sempre a Hora da Notícia, que é o programa lá da Rádio Assunção. Eu digo sempre isso porque aqui, por coincidência, na Rádio Assunção, tem um programa do Bené ao meio-dia, que é também Hora da Notícia. Eu acho que até vamos tentar mudar esse nome lá, para não criar confusão. Não é isso, Assis Nascimento? É verdade, Sérgio. Bené, meu dia aqui, todo dia, com a sua equipe, no programa A Hora da Notícia. Luciano, a nossa amiga Fran, está inclusive ouvindo a gente agora, ela diz que continua a promoção do kit Casa Limpa, lá na Limpo.
você leva por apenas R$ 49,00 um amaciante, um lava-roupa, uma água sanitária, um detergente, um desinfetante, todos de 5 litros, e ainda um pano de prato e 3 cupons para participar do sorteio da promoção Dia dos Namorados. A Quilimp fica na Viriato Medeiros, 1083, perto da Igreja da Saúde. Falar com a Fran e sua equipe, telefone 9626-6239, meu caro Luciano Kleber, 6h37 agora. Deixa eu dar um bom dia, tem gente entrando aqui. O Jaime Silva está dizendo, vagabundagem mesmo, né? O Rubem Brasil está escutando, o senhor João Mereré, lá do Trairi, mandando também aqui um abraço para nós. Eridan mandando bom dia, o Grijalva já está compartilhando o vídeo. Teve um outro aqui, bom dia, Luciano, tudo de bem, mas não disse o nome, não sei quem é esse daqui. Deixa eu ver se aparece o nome. Não aparece o nome. Está mandando um bom dia. Gente, quando mandar, tenta botar o nome, porque a gente não sabe quem é, né? Bom dia também para quem está no grupo de WhatsApp, do grupo de ouvintes do programa, né? Muita gente aqui participando, mandando um abraço para a Valéria Mello, que está lá no norte, né? Ela sempre participante aqui, para a Sandrinha Valéria, quem mais está aqui? Bom, muita gente. Vamos voltar aqui, o senhor Francisco Ludilberto, sempre mandando umas dicas para nós, o Eridan, Elias Dutra, de Messejana. Bom, deixa eu ver aqui, tem um cara, que eu gosto muito dele, na Folha de São Paulo, ele vem falando sobre isso também, e assim, no mundo da quimera, na verdade, os juízes deviam ficar cada um do seu lado para não contaminar, mas isso não é o que acontece, né? Então, hoje, o Hélio Schwartzman, ele faz um artigo interessante, e lá no final ele vai dizer assim, a tragédia da justiça brasileira é que manipulações estratégicas e relacionamentos promíscuos entre juízes e partes são normais demais. Da primeira à última instância. Se olharmos com lupa, não são muitos os processos que passariam no escrutínio ético um pouco mais rigoroso. É um horror, mas é a justiça que temos. O que ele está dizendo é isso, que nós fazemos isso o tempo todo. É muito comum essa conversa entre juízes e procuradores, entre juízes. Alguns fazem uma correlação, querem fazer. Eu acho que foi até o Marcelo, do grupo de ouvintes, Marcelo Reis, lá de Minas Gerais, falando da Operação Satyagraha. Há uma diferença grande, tá? É bom sempre lembrá-la, porque havia ali um delegado, não era um juiz, né? O Protógenes, para tentar provocar provas, ele usou agentes da ABIN em escutas não autorizadas pelo juiz. Então, é completamente diferente. Neste caso, é o inverso, tá? Então, como as provas foram colhidas de forma ilegal, lá, a Operação Satyagraha era a Polícia Federal investigando Dantas, né, outra roubalheira que existiu no Brasil na época das telefônicas, né, das privatizações da telefônica, Daniel Dantas, se eu não me engano. Então, esse delegado, o Sóstenes, né, ele usou agentes da ABIN, como era da Polícia Federal, e ele tinha relacionamentos ali, usou e captou, gravou conversas ambientais, não só de telefone, para apresentar como prova no inquérito. Então, o delegado viu que ali eram coisas que não tinham, o juiz não tinha autorizado, e, portanto, toda a operação foi contaminada e foi por água abaixo. Então, isso aí é completamente diferente. Depois desse cara ter fugido do Brasil, foi para a Suíça, virou deputado e pediu asilo por aí. Ele cometeu irregularidades, eu acho que está até fora da Polícia Federal. Então, aí ele exacerbou, é diferente. Aqui nós temos um juiz conversando e isso não vai servir, ao contrário. A captação dessa conversa dele é que foi criminosa. Antes era o Estado, né, agindo de forma ilegal. Aqui não, foram bandidos, criminosos, e com que objetivo? O senhor Greenhalgh só pensou nos cliques e na audiência que ele teria e na militância. Eu tenho certeza de que se ele recebesse, não posso nem ter certeza, é chato dizer isso, né? De que se ele recebesse, do contrário, fosse um juiz tentando estratégias para ajudar Lula a sair da prisão, ele não publicaria. Eu tenho quase certeza, por causa da sua militância. Então, a militância dele está acima da sua ética jornalística. É tanto que ele não foi nem ouvir o outro lado. E ele chegou a ouvir juristas antes de colocar as suas coisas. E agora está dizendo, não, tem mais coisas aí que eu vou revelar.
como se chantageassem as autoridades brasileiras. Ele usa de recurso obtido de forma ilegal, criminosa, mas está previsto na Constituição. É possível, o jornalista pode, desde que o jornalista não tenha participado dessa captação, isto é, não tenha participado desta ação criminosa, ele pode se valer dela para publicar se isso tem interesse público. Então, é bom deixar claro isso daí. Ele não fez nada de ilegal, pelo menos até agora, do que ele está falando. E, portanto, ele não tem motivos para ele ser deportado. O André Lima diz, bom dia, grande Luciano, Kleber, a todos que fazem essa programação, que Deus abençoe. Amém, amigo, amém. Kleber Martins também acabou de entrar. E Marcos Gildo, André Cavalcante também, um grande abraço para vocês. Ainda sobre o tema, o Roberto Livianu, ele é promotor de justiça em São Paulo, quer dizer, um cara que conhece. Ele tem um artigo hoje na Folha de São Paulo sob o título Desqualificação da Defesa da Sociedade. Eu pensei 2 trechos que eu achei muito interessantes. Bom dia, doutora Ana Maria Gugel, e também para o Kleber. Pois bem, ele diz, é comum, olha só o que ele vai dizer, é comum e razoável que no dia a dia da distribuição da justiça, magistrados dialoguem com procuradores e com advogados, especialmente numa situação como esta, em que se constituiu uma força-tarefa, o que eu falei mais cedo aqui, né? Em que se constitui uma força-tarefa com trabalhos realizados de forma colaborativa entre Ministério Público Federal, Polícia Federal, Magistratura e Receita Federal. Como é que, então, você cria uma força-tarefa e essas pessoas não possam dialogar entre si, a não ser nos autos, né? Está fora da realidade. Continua ele. Enfatiza-se a importância do pleno cumprimento dos papéis do CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público, e do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, que podem e devem agir sempre de forma cautelosa diante das circunstâncias, sendo de bom alvitre, antes de mais nada, pedir informações detalhadas aos mencionados. Tem que saber, primeiro, aquilo que está ali é verdadeiro, aquilo que está ali não é manipulação, porque o jornalista tem todo o seu material. Se o cara fosse realmente ético e quisesse o bem da justiça brasileira, sem nenhum problema, ele tira uma cópia, guarda para si, faz as publicações e entregue esse material para a justiça. Aí a justiça vai lá, pede peritos, vai atrás, investiga, e é assim, pelas vias normais, faz a investigação e chega ao fim. Houve realmente problema? Não houve, né? Mas, por enquanto, é só sensacionalismo, é busca de audiência e militância jornalística. E, obviamente, exploração política sobre o caso. Eu também, se fosse da oposição, não faria outra coisa. Até agora não tinha nada mesmo para falar, é só um nhenhenhen, uma espuma besta, enfim, alguma coisa que a oposição pode falar alto. Então, eu jamais, da oposição, deixaria passar uma oportunidade como esta. Então, a oposição também está fazendo a sua parte. O jornal O Globo traz assim, as controversas mensagens entre Dallagnol e Moro. Faltam informações sobre contexto e sentido de conversas divulgadas de forma fracionada. O jornalista fez isso. Então, e faz para incriminar. Um trecho também do editorial do Globo. Sabe-se que é natural o convívio entre procuradores e juízes. Né? Porque muita gente... não, é perfeitamente natural, é perfeitamente comum esse tipo de diálogo, né? E a constituição de forças-tarefas entre Ministério Público, Polícia e Justiça é de comprovada eficácia. É óbvio, a sociedade brasileira reconhece essa eficácia, reconhece o trabalho dos procuradores, é tanto que nas manifestações lá no final do mês, Moro era tido como um super-herói e, em defesa da Lava Jato, a sociedade brasileira sempre se postou. Quem está contra a Lava Jato, na maioria das vezes, é bandido, é criminoso. O próprio site, olha o que é que o editorial do Globo vai dizer. O próprio site que divulga os diálogos consultou juristas que, aí abre aspas, disseram que a proximidade entre procuradores e juízes é normal no Brasil, ainda que seja imoral e viole o código de ética dos magistrados. Então, o senhor jornalista sabia disso,
pode dizer, não, ele é estrangeiro, não conhece muito bem como é que funciona a justiça brasileira. Mas ele ouviu especialistas e colocou na sua matéria, isso que eu acabei de falar, que está no editorial do Globo. O próprio site, disseram esses especialistas que a proximidade entre procuradores e juízes é normal no Brasil. E mesmo assim, esse jornalista colocou sensacionalisticamente de forma como se isso fosse um escândalo, uma coisa que não é escândalo. Bom dia para o Jesus Alves, o Vicente Linhares e o Everton Bezerra. Tem também, aí o Guedes, o que é que o Guedes está dizendo aqui? É que sugere, isso é o Guedes, que caso do Moro é tentativa de prejudicar a Previdência. Para ministro, áudios de Temer, polêmicas com o filho de Bolsonaro e caso do ex-juiz são bombinhas que prejudicam o trâmite da reforma. O ministro da Economia, Paulo Guedes, sugeriu ontem, nesta segunda-feira, que o vazamento de mensagem que envolve o ministro da Justiça, Sérgio Moro, ocorreu como forma de prejudicar a tramitação da reforma da Previdência. Há 4 meses, já havia gente divulgando a ação desses hackers. Então, parece estudado, né? No exato momento em que se aproxima da votação da reforma, a estoura essa bomba que tumultua o ambiente político, né? Porque assim, o problema aqui não é jurídico, o problema aqui é político. Porque é óbvio que aí todo mundo vai fazer um auê, aí a canalhada já fala em CPI. O André Lima diz, parabéns, Luciano, foram bem sensatas as suas palavras, fazendo menção aos comentários desse promotor. Somos a favor da Lava Jato. Bom dia para o Ricardo Gomes, que acabou de entrar também aqui no Facebook. Grande Tatá também entrou. Bom dia para você, garota. Amanhã a gente vai conversar sobre questões técnicas. Tatá, me ajude a resolver esse problema aqui, rapaz. Ele também já botou a mão na cabeça, rapaz, disse que era possível fazer. Outro assunto, bom, alguém mais quer conversar sobre isso? Não, acho que já passou, né? Então, se acontecer, o jornalista está prometendo mais coisas, né? É sempre assim, a conta-gotas, para virar um folhetim e ele não divulgar tudo de uma vez para não perder a audiência. É uma estratégia jornalística dele, certo? Publica aqui, aí diz que tem mais coisa, amanhã vem mais outra coisa, e assim vai gerando audiência no site. É bom lembrar que este site é estrangeiro, o The Intercept. É tanto que ele fala assim, The Intercept BR, é como se fosse a filial do Intercept aqui no Brasil. Esse site era guardado no The Guardian, que é um jornal britânico, um jornal inglês, onde esse rapaz trabalhava, aí se apaixonou pelo Davi Miranda, que hoje é deputado do PSOL, se apaixonou, se casou, os dois hoje moram no Brasil, um faz esse tipo de política lá do PSOLista e o outro faz esse tipo de jornalismo. Goste-se ou não, eles podem fazer o que quiserem, a política que quiserem, expressar o que quiser de pensamento e até ser bem-vindo ao nosso Brasil. Eu acho assim, ele tem um pensamento dele, acha que está fazendo bem, acho que as pessoas não fazem por mal. Eu, diante de mão, a primeira coisa é essa presunção que eu tenho, que a pessoa faz isso de boa vontade. Ele acredita que a Dilma sofreu um golpe, ele não entende das leis brasileiras. A Dilma cometeu crimes de responsabilidade fiscal. E no Brasil, esse julgamento jurídico, essa condenação pela qual ela passou, é de cunho político e jurídico. É assim o que diz a Constituição brasileira. Então, não venha nenhum rapazinho do exterior, com a sua ignorância sobre os assuntos internos brasileiros, dizer que os brasileiros erraram, colocaram, foi um golpe que fizeram contra a Dilma. A Dilma não foi condenada nem pelos seus roubos, não. Na época nem se falava de roubos da Dilma. Aliás, até pouco tempo o Ciro dizia, era uma senhora honesta, ilibada. Não, está sabido aí pelas delações que ela sabia de tudo e se envolveu, mesmo antes de ser presidente, já se envolveu em escândalos como o daquela refinaria que foi comprada lá nos Estados Unidos pela metade do preço, deu um prejuízo enorme para a Petrobras e muita gente saiu ganhando dinheiro. E a Dilma sabia exatamente quem estava ganhando esse dinheiro e veio com a conversa mole de que foi enganada pelo Conselho de Ética, pelo Conselho de Administração da Petrobras. Uma conversa para boi dormir. Bom dia para o doutor Paulo Roberto Soares, dizendo, Luciano, essas conversas não são normais dentro dos gabinetes? O filme sobre a Lava Jato, eu sei que é um filme, mostra isso. É óbvio.
Tem gente dizendo, não, mas não podem falar. É como se dissesse assim, os caras não são pessoas, são robôs. Elas só são pessoas dentro dos autos. Elas não têm vida social, elas não podem se comunicar, elas não podem ter o WhatsApp, neste caso o Telegram, que é o WhatsApp dos russos, né? Que muita gente imagina que seja até mais seguro, está mostrado que não é. Aliás, uma dica para quem usa o WhatsApp e usa o Telegram, né? Existe um negócio chamado segurança de 2 fatores. Há outros nomes por causa das traduções. Mais ou menos, é mais ou menos isso. Você pode ir lá, tanto no WhatsApp quanto no Telegram, e procurar lá em configurações, conta, privacidade, que tem essa opção de segurança de 2 fatores. É como se fosse 2 senhas. Então, isso evita, não é que evita de todo, mas coloca uma dificuldade enorme para os hackers. Então, quem tem o seu WhatsApp apenas com aquela primeira senha, com uma única senha, que pode ter sua vida exposta. Então, se você é uma pessoa publicamente exposta, é bom que você coloque 2 senhas no seu WhatsApp e no seu Telegram. Auriclésio Macedo Rocha, isso é crime organizado, desde sempre, né? Está chegando o site porque são militantes do PSOL. Não, eles já usavam o site antes, eram esquerdistas, né? A ideologia deles, cada um tem a sua ideologia. O Idelberto Gugel, eles só entendem o que interessa. E o Celino Nogueira Barros, em momento algum, o Lula deixa de ser um bandido. Pois é. É bom lembrar, assim, que mesmo que tivesse havido crime, mesmo que o juiz tivesse direcionado, mesmo que o juiz tivesse discutido estratégias, mesmo que houvesse um conluio entre esses entes, o que continua, o que mantém-se é que os crimes existiram e que devem ser punidos. Até para servir de alento para a sociedade que acha que vive a impunidade, né? Que o Brasil não vai para frente por causa dessa impunidade. Nunca os políticos eram presos. Nunca os poderosos. Só ia para a cadeia o ladrão de galinha, o vagabundinho qualquer. E aqui em Sobral, o cara faz qualquer besteira, vai para a cadeia. Mas se ele comete aqui um golpe contra mais de 40 pessoas, ele continua sendo bem tratado na Câmara Municipal de Sobral. Assis, eu não vi sobre isso. O que você pensa sobre isso e sobre essa frase do Romário, já nos finais aqui? Eu já falei muito sobre isso, Luciano. Sobre esse... Não, eu digo dessa frase dele, desse desplante. Olha, eu quero deixar registrado que ninguém eu acho me absurdo isso aí. Né? Eu acho absurdo. O cara chega na Câmara, ele volta, né, para trabalhar, ainda cheio de moral, todo errado. Todo errado. E não sei porque que as pessoas que foram vítimas do Romário não estão lá na Câmara. Não foram para a Câmara para protestar, para pedir o que é deles. Para realmente pedirem ao Romário que devolva o que é desse povo. E são mais de 70 pessoas que o cara enganou abertamente, descaradamente, da forma mais absurda que possa existir. Né? Isso nesse inquérito, porque já há denúncias de outros golpes por aí que não estão nesse inquérito. Né? Isso. É um absurdo. E passar a mão por cima, né? Por favor. Bom, hoje tem pedido, já nos finais do nosso programa, hoje o Lula tem julgado um pedido seu, pedido de liberdade de Lula deve ser julgado hoje. O Fachin já havia negado, aí o Gilmar, como sempre, pediu vistas ao processo, e, enfim, hoje vai ser julgado. Será que isso vai contribuir? Eu acho que não vai contribuir, mas, no mínimo, os senhores magistrados devem tecer comentários sobre esta situação. É bom lembrar também que uma jornalista da Globo, né, os hackers estão por aí, tá? Principalmente jornalistas, procuradores, sempre contra a democracia. A jornalista da Globo, o jornalista do Globo, Gabriel Mascarenhas, repórter da coluna de Lauro Jardim, teve sua conta no aplicativo de troca de mensagens Telegram invadida por um hacker no dia 11 de maio. O ataque foi relatado a autoridades na ocasião. O cara invadiu, o hacker invadiu e passou a mandar mensagens. Olha como é a história, tá? Após a invasão, o hacker, se passando pelo jornalista, enviou mensagens intimidadoras ao procurador regional da República, Danilo Pinheiro Dias. O criminoso dizia que precisava falar com Deltan Dallagnol, da Lava Jato, em Curitiba, pois tinha informações de que a operação estaria em risco.
afirmava que fora procurado por uma terceira pessoa que teria invadido perfis de outros investigadores e lhe passado materiais sigilosos que comprometeriam a investigação. Olha só o que os caras fazem. Eles não apenas invadem, pegam as suas informações, não. Eles se passam por você. Ele vai lá, entra, ele clona. Um dos sistemas é esse. Ele vai na operadora, clona o seu SIM, o seu cartão, e começa a fazer mensagens para amigos seus. É por isso que às vezes tem golpes, viu, Assis? O cara passa se passando. Olha, eu sou Assis, aqui é o Assis Nascimento, estou passando por uma dificuldade e pede dinheiro, por exemplo, a um familiar seu, né? Isso, ou então alguém querido seu, né? Que muita gente gosta de você no rádio. Aí o cara, puxa, o Assis Nascimento está precisando, vou dar essa grana. Então, isso é um golpe que também tem lá e que tem que ser combatido. O grande crime nessa situação toda aí, e que o seu Greenwald não diz nada, e acha que isso é muito comum, é o vazamento. É a invasão criminosa na conversa particular. Lá na Grã-Bretanha, lá na Inglaterra, ele publicou invasão de site de governo. É bem diferente. Ele divulgou informações sigilosas da NASA, do governo americano. Aqui não, é invasão de privacidade de pessoas, de indivíduos, e não do Estado, embora esses indivíduos estejam ou estivessem a serviço do Estado. O André Lima Ramos, finalizando, Luciano, os fins não justificam os meios. Saca-trapo de Lula foi julgado e condenado em 3 instâncias. Seria uma palhaçada inocentar esse bandido. Eu acho que não corre esse risco. A questão é mais política do que jurídica. Eu acho que não tem como prosperar qualquer tentativa de melar o julgamento da Lava Jato. Eridan, Luciano, pode isso acontecer? O cara invade, divulga, cria uma confusão e sai impune? Não, tem que investigar, porque o cara passou de forma anônima, né? O jornalista está dizendo isso. Não sei nem quem foi. Deixou aqui no jornal, mandou aqui para o jornal e a gente divulgou. Bom dia para o Domingos Neto e para o Alfredo Soeiro. MP Público e Juiz Moro perseguiram, colocou entre aspas, um bandido e com sucesso o encarceraram. Lula vai continuar preso. Isso é fato. Tem muita gente dizendo, né? O juiz estava ali junto com o procurador, mas era para tentar fazer justiça, estava ali em defesa da sociedade. Amigos, hoje o assunto era esse. Eu tinha que deixar claro. Tinha gente pedindo minha opinião. É claro que eu não me furto nunca a isso daí. Ações de bandidos que estão sendo explorados por outros bandidos que querem a impunidade na justiça brasileira. Dito isso, quero deixar um grande abraço para o Nilton Mourão, o pessoal da Rádio Assunção e aqui no nossa querida FM Paraíso. Um abraço perto aqui do Assis Nascimento, do Ricardo. Um dia bastante proveitoso para cada um de vocês e até amanhã, neste mesmo horário, com a graça de Deus. Se Deus quiser, meu caro Luciano Kleber, são 6h59, já retorna com mais notícias, dando sequência.